Bem, unidade 9, a arte e seus espaços, né? Existem espaços que mantêm acervos com objetos da história, museus, teatros, bibliotecas, né? E a gente vai ver exatamente a arte nesses espaços culturais, né? Museus, começando pelos museus. A nossa lei, a lei brasileira, ela define o que é museu. Basicamente, ela diz assim: olha, museu é uma instituição para conservar e preservar a memória, para conservar e preservar conjuntos e coleções que têm um valor histórico, valor artístico, valor científico ou valor cultural em geral. Então, o museu ele preserva a memória de memória histórica, artística, científica ou cultural, etc. Tá? A palavra museu vem desse grego, olha, museion, que significava o local onde as musas residem. Mas quem eram essas musas? As musas eram filhas de Zeus com a deusa da memória, e elas serviam como fonte de inspiração das artes e das ciências. Assim, o museu, com tudo isso, seria o local onde se conserva a memória das artes e das ciências. No Brasil, até que existe uma quantidade razoável de museu, uns maiores, outros menores, claro, mas são cerca de 3.200 museus catalogados. O mais importante museu da América Latina está no Brasil, é o MASP, em São Paulo. MASP é Museu de Arte de São Paulo, mais importante da América Latina. Esse aqui, olha, esse prédio aqui, ele tem, inclusive, o prédio tem um valor arquitetônico imenso, é o maior vão livre. Assim, olha, não tem nenhuma coluna aqui embaixo, o vão é livre. É o maior vão livre da América Latina, um dos maiores do mundo, tá? Então, Museu de Arte de São Paulo, o mais importante da América Latina. O Museu da República, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, também é um museu extremamente importante. Esse aqui, olha, esse aqui eu ia visitar quando estava em Minas, acabei não indo. Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. É o maior museu de arte contemporânea ao ar livre do mundo, tá? Ao ar livre, ele é um museu que ele tem as coisas espalhadas ao ar livre, é o maior museu ao ar livre do mundo, tá? Bem, galerias de arte, tá? Bom, então o museu expõe objetos que preservam a memória. As galerias de arte são espaços que são criados para permitir a apreciação das obras. Olha lá, a galeria pode fazer parte de um museu. O museu tem uma ala que é uma galeria de arte, onde são feitas exposições, por exemplo, mas pode ser independente, é só a galeria de arte. O que acontece é, na galeria, as exposições costumam ser temporárias. Olha, vai ter uma exposição de um artista francês impressionista. Aí passa lá 3 meses, aí sai. Agora vai ter a exposição de um artista japonês, um escultor japonês, enfim. As exposições nas galerias são temporárias, sempre vão sendo modificadas, né? O que está exposto para o público é modificado o tempo todo. Nos museus, não. Nos museus, as obras que estão lá guardadas para visitação, para preservação, elas são permanentes, tá? Então, está aqui uma diferença que pode ser cobrada, Matheus, na prova. A galeria de arte costuma fazer exposições temporárias. O museu não, as obras são mantidas de modo permanente, tá? Temos ainda as casas de cultura. Casa de cultura é o espaço onde a gente pode encontrar, além das artes visuais, outras manifestações de arte, apresentações de música, de dança, de teatro, de literatura. Tá? Então, a Casa de Cultura é mais ampla ainda, porque não é só visual, não é só um quadro, uma pintura, uma tela, uma escultura, não é só isso. Tá? Além da arte visual, ainda tem outros tipos de artes, música, dança, teatro, literatura, etc. Tá? Algumas vezes, essas casas de cultura oferecem até cursos e oficinas artísticas. Vai ensinar a desenhar, vai ensinar a fazer literatura de cordel. Então, as casas de cultura costumam oferecer esse tipo de coisa. Há uma muito famosa que é em Porto Alegre, Casa de Cultura Mário Quintana. Mário Quintana foi um dos maiores escritores da língua portuguesa, né, do Brasil, que tem o português de Portugal. Então, a Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, tem vários espaços.
Cada espaço recebe o nome de um artista importante que nasceu no Rio Grande do Sul, ok? Bem, olha só, nos espaços de arte, nos diversos espaços de arte, no museu, é na casa de cultura, é na galeria, além do artista, também existem outros profissionais que estão envolvidos no trabalho. Para que uma obra de arte possa ser exposta, para ser visitada pelo público, tem um bocado de gente envolvida. Então, tem primeiro o curador. Curador é o profissional que organiza a exposição. Ele seleciona quais são as obras de arte de um artista ou de vários artistas e ele planeja os detalhes, como é que essas obras vão ser expostas, exibidas para o público. E ele cuida também da manutenção dessas obras de arte. Então, esse profissional é o curador. Ele é quem organiza as exposições. Mas aí tem também o montador, importantíssimo. O montador, ele orienta a montagem. Ele não faz a montagem ele pessoalmente, não é isso, mas ele orienta a montagem da exposição no local onde as obras serão expostas. Mas por que precisa disso? Lembre de uma coisa: uma exposição que foi exibida em São Paulo, ela vem para Manaus. O espaço é diferente, tá? O tamanho é diferente, o layout é diferente. Então, o montador ele faz adaptação para cada local específico. Ele é importantíssimo também, tá? Mediador educativo é o profissional que ele cria estratégias para facilitar que os espectadores tenham acesso às informações em uma exposição. Aí o sujeito vai ouvir um vídeo explicando o que é aquilo, vai ouvir só o áudio explicando, vai ter um folheto entregue para cada um. Olha, essa obra está lá no folheto, qual a origem dela, o que ela representa. Vai ter uma pessoa explicando, enfim, tudo isso é feito por esse mediador educativo. Ele que vai criar a estratégia para passar as informações para os espectadores da exposição, ok? A arte, ela se desenvolve com bastante intensidade, e todo mundo já viu isso, nos espaços da cidade, né? Ah, mas a minha cidade não possui um museu ou uma galeria de arte. Não tem problema. A arte pode ser representada em qualquer local, até manifestações artísticas na rua, que são muito comuns, é o que a gente vai comentar agora, né? Primeiro, flash mob, né? É flash mobilization. Normalmente é uma dança, não é só dança, mas geralmente é uma dança realizada em espaços públicos. Eu não coloquei aqui a foto, mas lá no livro tem aquele pessoal dançando, um monte de gente dançando igual numa praça. Aquilo é flash mob, tá? Um monte de gente estão lá parados, aí do nada, sem ninguém esperar, vum, se reúnem e fazem uma coreografia já ensaiada, claro, para chamar atenção, só para divertir o público. Da mesma forma que elas se reúnem de modo inesperado, sem ninguém esperar, elas também dispersam rapidamente, sem ninguém esperar. Teatro invisível. Teatro invisível é uma forma. Por que é chamado de invisível? Porque quem está assistindo não sabe que é um teatro, não sabe que é uma encenação. Só os atores sabem que aquilo é uma encenação. Eles representam, eles encenam um episódio normal da vida cotidiana, algo que realmente poderia estar acontecendo, mas não está, é tudo ensaiado por ele. Os espectadores, como não sabem o que está acontecendo, os espectadores reagem e opinam de modo espontâneo, porque eles não sabem que é teatro, para eles é algo real que está acontecendo, ok? E aí ele pode acontecer em qualquer espaço, dentro de um ônibus, dentro de um trem, em uma praça pública, no meio da rua, tá? Esse é o teatro invisível. A característica é essa: só os atores sabem que é uma encenação. Também é muito comum, e aqui em Manaus a gente encontra muito ali no centro, vários lugares de Manaus, arte de rua com manequins vivos, né? Esculturas vivas, geralmente aquelas pessoas que pintam o corpo e a roupa de dourado e parece uma estátua de bronze, fica imóvel. Aí, quando você menos espera, essa pessoa se mexe. Mas alguns ficam imóveis por um tempão, realmente parece uma estátua, né? Os artistas de semáforos, esse pessoal que joga malabares no semáforo, faz malabares com argola de ferro, com bola de fogo, são artistas de rua, né? Arbustos vivos, tem um monte de vídeo no WhatsApp circulando por aí,
tem lá um arbusto, que na verdade é uma pessoa ali que está fantasiada de arbusto. Quando alguém passa perto, ela se movimenta e dá um susto. É uma forma de arte de rua. Mágicos de rua, né? Então, são várias formas de arte de rua. Alguns artistas tocam algum instrumento em esquina ou fazem uma apresentação de comédia. Às vezes, duas pessoas fazem uma comédia. Enfim, são várias, repito, as representações artísticas que ocorrem nas ruas, nas esquinas, no meio da rua mesmo, quando o sinal fecha, etc. Movimento hip hop. O movimento hip hop nasceu em Nova York, no Bronx, na década de 1970, né? E ele mesclava música, poesia, dança e pintura em espaços públicos, em praças, estação de metrô, etc. Olha o que aconteceu. Um DJ jamaicano, Kuerk, resolveu tocar apenas as partes instrumentais, né, que batia, o pessoal gostava mais das músicas. E aí o amigo dele, Cole Rock, começou a pegar essa batida que ele ficou repetindo, a fazer poesia improvisada no ritmo da música. E assim surgiu o hip hop, ok? Grafite. A palavra grafite vem de graffiare, significa riscar em italiano, riscar paredes, né? A ideia inicial, o grafite surgiu como protesto, né? A ideia era escrever mensagem de oposição ao regime político lá na Itália, ao fascismo da Itália. E por isso, o grafite, como ele era protesto contra o governo, ele foi ficando cada vez mais marginalizado em espaços escondidos, clandestinos, porque se pegasse o cabo ia preso e apanhava um bocado da polícia. Tá? Então, o grafite surgiu assim, como algo marginal, clandestino, para comunicar o que não podia ser comunicado. Né? Quando o grafite foi abrangido pelo movimento hip hop, opa, aí ele passou a expressar mensagem de modo visual. Em vez de escrever ou de riscar, passou a vir algo mais estético, um desenho bem elaborado, um desenho agradável, e o grafite começa a ganhar espaço nas cidades, espaços urbanos, né? Tendo uma preocupação estética para ficar algo bonito, agradável. Aqui em Manaus, nos viadutos, né? Em vários viadutos, ali na João Batista, perto do Amazonas Shopping, é outro que eu vi recente. Quem passa, de quem vem da Telmário Pinto e passa ali a caminho do shopping, nesses viadutos, na parede, existem pinturas, existem grafites, né? Que foi a prefeitura que estimulou a fazer, porque é algo bonito realmente. Quando não é riscadeira, é algo realmente bacana. Um detalhe curioso que o livro apresenta é que o Brasil é o único país do mundo que diferencia o ato de pichar do ato de grafitar. Pichar é escrever aquele monte de besteira que a gente vê nas paredes. Grafitar não, faz desenhos bonitos, faz arte bem elaborada, tá? Breakdance, outra arte de rua. O breakdance é uma dança que surgiu também em Nova York, lá no Bronx, e foi criada por afro-americanos e latinos com base em danças da época, como soul dance, dança do James Brown, um artista que não é do tempo de vocês, tá? O fato é, breakdance foi criada com base nisso aí. É uma dança que tem gestos bruscos. Isso vocês já viram. O dançarino, ele gira só com a cabeça no chão. Ele gira, ele apoia as costas no chão e gira rapidinho, né? E é uma competição. Na verdade, o breakdance, os dançarinos competem. E aquele que inventa passos mais criativos é quem vai ser vencedor. Beleza? Existe outro tipo de arte, arte criada com espaço, que é uma arte específica para aquele local. Ela parece que só dá certo naquele local. Em outro local, não daria certo. Por exemplo, olha aqui tem um exemplo, olha, aqui, uma escultura de areia que usa a areia da praia mesmo. Usa a areia aqui e faz aqui uma escada, etc. A areia parece que só dá certo ali na areia. Ela está no elemento natural. Quem vai ao Rio de Janeiro, lá na praia de Copacabana, é muito comum a gente encontrar escultura de areia feita com os elementos naturais daquele local, areia e água, e mostrando os cenários em volta. Você olha a escultura, vê o Pão de Açúcar. Você levanta a cabeça, vê o Pão de Açúcar. Você olha para a escultura, vê o Cristo Redentor. Você olha para trás de você, está lá o Cristo Redentor. Então, quer dizer, isso aqui é essa arte criada com o espaço, arte criada para
aquele espaço específico. Ela parece que só se encaixa ali, olha. Agora, reparem que isso aqui é típico de uma obra passageira, né? É uma onda que vem aqui, ou um vento mais forte, uma chuva, leva essa arte embora, né? É isso mesmo. Olha aqui. Aqui, ó, esse prendedor de roupas gigante, né? Olha aqui. Há uma dobra do terreno, aí o sujeito colocou um prendedor de madeira aqui. Não parece mesmo um prendedor segurando uma roupa, mas só dá certo aí, porque tem esse monte de areia que dá certinho onde ele fez. Em outro lugar, esse prendedor seria um negócio completamente sem graça, né? Essas obras que são criadas para funcionar naquele lugar específico, nos Estados Unidos, são chamadas de site specific, né? O sítio específico, o local específico, né? Tem ainda a land art. O que é land art? Anos 1960 e 1970. A obra, ela é formada pelo próprio meio ambiente, pelos espaços e pelos recursos naturais. Essa land art foi considerada uma espécie de anti-arte, uma contestação da arte, para dizer, olha, a arte não é mercadoria, você não pode vender a arte, porque essa land art, ela produz obras que não dá para comprar, não dá para vender, não dá para expor em museu. Olha aqui, isso é uma land art, né? O sujeito expôs aqui, colocou um monte de vareta para atrair raios, e aí ele fotografou um monte de raios caindo. Como é esse local, o local lá onde ele fez isso, como é que você leva isso para o museu? Não leva. Como é que você compra ou vende isso? Não leva. Então a ideia é essa. Land art é fazer uma arte que ninguém pode vender, ninguém pode comprar, ninguém pode trancar em um museu, tá? Olha aqui. Aqui, olha, o sujeito pegou aqui essas tubulações, né? E colocou aqui, pegando o sol pelas costas. Olha como fica bonito o sol passando por aqui. Mas como é que você leva isso para o museu? Não leva. No entanto, embora essa land art seja uma obra que não pode ser vendida, não pode ser comprada, não pode ser colocada em museu, as fotografias que registram a land art, essas são vendidas. Então, não adiantou muita coisa, não, né? Era uma contestação, porque a arte não é mercadoria. A arte não pode ser vendida, mas aí a arte não. Mas as fotografias da land art são vendidas normalmente. Então acabou que não mudou muita coisa, não. E por último, olha, tem dois quadrinhos lá do livro que eu considero importantes, porque na prova de arte, pelo que eu percebi, esses quadrinhos são cobrados. Primeiro, Augusto Boal criou esse Teatro do Oprimido. Não esquece do nome dele, vai ser uma questão da prova. Augusto Boal, Teatro do Oprimido. Foi um método de teatro que ele criou para possibilitar que pessoas mais pobres, camadas sociais mais pobres, menos favorecidas, tivessem acesso ao teatro. Porque quando você vai numa casa de show, num teatro, um edifício formal, a peça é cara, o ingresso é caro, então a pessoa pobre não tem condições de ir. Então, a ideia desse Augusto Boal, com esse teatro do oprimido, era criar um teatro para facilitar as pessoas mais pobres poderem ter acesso ao teatro. Tá? E também é importantíssimo esse alemão aqui, esse tem umas obras famosas, Bertold Brecht. Bertold Brecht, dramaturgo alemão, ele criou o chamado teatro épico. Só pelo nome já percebe que é importante, né? Teatro épico, né? Esse teatro épico do Bertold Brecht, ele revolucionou o teatro e transformou em importante, né? O teatro em importante ferramenta de conscientização e politização. Olha lá, o Brecht ele fazia peças sem qualquer cenário, tá? Só para deixar o ator falar, expor a ideia. Além disso, nas peças dele, ele permitia que o ator interrompesse o texto no meio e fizesse um comentário crítico sobre aquela situação apresentada. Por exemplo, vamos supor que a peça representasse uma pessoa passando fome. Aí o ator poderia parar e fazer um comentário sobre a fome, sobre a necessidade do mundo se preocupar mais em acabar com a fome, esse tipo de coisa. Então, Bertold Brecht ele revolucionou por isso, que esse teatro épico, tá? Porque ele trouxe o teatro para politizar, para conscientizar. Tá? O que pode ser cobrado? Penso eu, aqui de você, na tua prova. Bertold Brecht foi um dramaturgo alemão aí, que criou o teatro épico. Então, teatro épico, Bertold Brecht. É isso que pode ser cobrado. E acabou-se toda a matéria.